Olha essa daqui da Tarsila Beluco, ô Bruna. Qual promessa foi lhe dada e já foi cumprida? Qual versículo bíblico mais tem a ver com a sua vida? Alegria na batalha, fato. E a promessa me veio muito a Betininha, mas antes disso a restauração do nosso casamento, né? Como se deu a sua conversão com Deus? Perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram. Aproveito para convidar vocês a estarem com a gente aí todos os dias de segunda a sexta às 8h08 da manhã ao vivo, um devocional que a gente faz há mais de 4 anos lá no @colanavideira, tá bom? A dúvida, o Henrique vai ler aqui para mim as perguntas, vai me fazer as perguntas aqui, com certeza vai edificar muito aí a tua vida, viu? Primeira pergunta. Por que é tão difícil botar o pé sem ver o chão? Porque muitas vezes a gente está tentando colocar o pé aonde Deus não quer que a gente coloque o pé. Qual que é o segredo aqui? Ou qual que é o conselho que eu dou? Coloque o pé aonde Deus está mandando você colocar o pé. Então eu lembro muito que quando eu tive um rápido período trabalhando numa startup, eu achava que eu ia ficar ali por 5 anos, por 10 anos naquele lugar. Mas aí de repente Deus fala pra gente que a gente tinha que sair de lá, pedir as contas, então eu tive que colocar o pé sem saber qual chão que ele iria colocar. Mas por quê? Porque Deus falou. Então o meu conselho para você é busque intimidade com Deus ao ponto de você estar sensível à voz dele, e quando ele falar, por ele ser Deus, vai te convencer e você não vai ter essa dificuldade de colocar o pé, sem ver o chão. Segunda pergunta. Como saber se Deus está fechando uma porta ou se devo persistir? Essa é uma outra que tem a mesma resposta, né? Intimidade. Essa é a resposta, porque quando nós temos intimidade com Deus, eu sou sensível à voz dele ao ponto de saber, ele mandou eu gravar esse vídeo, vamos supor, ele mandou eu gravar esse vídeo, então, se eu tiver dificuldade para gravar esse vídeo, eu vou ter que persistir, mas vou persistir em algo que ele mandou. Então, se ele mandou fazer, ele vai dar a provisão sobre aquilo que ele mandou, entendeu? Então, você vai insistir em cima disso, em cima da voz que você ouviu de Deus. Se você tem uma direção de Deus para fazer algo e está difícil fazer esse algo, pode ter certeza que ele quer que você persevere e ele vai suprir qualquer necessidade que tiver. Agora, o problema é eu querer fazer algo onde Deus não mandou eu fazer algo e aí eu tenho dificuldades no meio do caminho e eu vou ter que perseverar sem o direcionamento de Deus. Aí a gente está fazendo na força do nosso braço e não é isso que Deus quer. Bruno, qual promessa foi lhe dada e já foi cumprida? E qual versículo bíblico mais tem a ver com a sua vida? Muito bom. Alegria na batalha. A carta inteira do apóstolo Paulo para os Filipenses, é Paulo preso na cadeia, onde ele escreve assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma carta onde Paulo está num momento de muita dor, de muita dificuldade, mas ele está pregando ali no meio de uma prisão a alegria na batalha, sabe? Então essa é a palavra que mais me engaja, assim, na Bíblia nos últimos anos, é o que mais me engaja. E qual foi a primeira pergunta? Qual foi a promessa que lhe foi dada e já foi cumprida? A restauração do meu casamento, quando eu tive um encontro com Deus, com Jesus, em 2019, em abril de 2019 eu tive um encontro com Jesus, onde ele falou para mim assim, no meu espírito, veio uma voz assim, um convencimento muito forte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa contar toda a verdade para sua esposa. Que verdade? Todas as mentiras que eu carregava, todos os vícios que eu carregava como homem, eu tive que falar para Jesus. E aí ele me garantiu que ele iria restaurar o meu casamento. Porque racionalmente, naturalmente, contando tudo que eu contei para a Bruna, a minha verdade, certamente ela iria separar de mim. Mas Deus falou que era para eu fazer isso e que ele iria restaurar meu casamento. Então eu confiei nessa palavra de Jesus e deu certo, se cumpriu, graças a Deus. Quarta pergunta. Como se deu a sua conversão com Deus? Essa conversão com Deus foi nesse período de 2019. Ali foi onde eu tive a minha primeira experiência real com a Bíblia. Eu acreditava em Deus, eu ia na igreja, eu dava dízimo, eu confessava essa fé cristã já há muitos anos, via minha mãe indo na igreja, sempre aceitei esse caminho de fé. Em 2010 eu tive, por volta de 2009, 2010, a livre e espontânea vontade de ir na igreja, mas eu não, era só assim, a aceitação da mensagem, mas eu não era convertido. O convertido é aquele que vive a palavra, sabe? E eu comecei a viver a palavra de Deus, decidi conhecer essa palavra poderosa
em 2018, mas em 2019 foi quando ele tive esse encontro com Jesus. Ele pede para eu colocar toda a verdade para fora, para que a verdade dele pudesse me libertar. E foi o que aconteceu. Então foi quando eu fui verdadeiro com a pessoa que eu mais amo nessa vida, que é minha esposa. Foi nesse momento que houve a conversão ali. Quinta pergunta. O que fazer quando parece que tem algo me prendendo para avançar? É por isso que essa é uma das coisas que eu amo na fé. Precisa perseverar, aceitando que existe essa dificuldade, sabendo que há uma luta interior. Paulo escreve isso na Bíblia. Há uma luta interior entre a carne e o espírito. Então essa força contrária que está te puxando para trás pode ser o inimigo espiritual, pode ser a sua própria carne te fazendo se sabotar, do espírito que você já carrega aí dentro de você. Então persista nessa luta. Paulo encoraja a gente a viver pelo espírito e convido você a estar junto com a gente todos os dias para alimentar o teu espírito com o Espírito de Deus. É dessa maneira que você vai conseguir romper dessa força contrária que te puxa para trás. Eu também tenho todos os dias essas tentações, mas a gente se coloca num lugar de perseverança junto com Jesus. Cola na videira, é o convite. Última pergunta. Para ser salvo, tenho que congregar? Estou passando por uma situação complicada. É aí que você tem que congregar mesmo. É aí que você vai ter que congregar. Para ser salvo, precisa crer em Jesus Cristo. Salvo eternamente. Quando a pessoa faz essa pergunta, para que todo mundo entenda, ser salvo é quando eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Se você fizer isso aí agora, onde quer que você esteja, você é salvo. Mas como é que você vai viver até a volta de Jesus? Porque ele volta, como é que você vai viver aqui na Terra? Como é que você vai persistir nas batalhas? Como é que você vai viver a vontade dele aqui na Terra? É que ele tem muitos planos sobre a tua vida, para que o nome dele fique conhecido. É congregando, é estar junto com outras pessoas na mesma fé. Então, o meu conselho aqui para você, eu não sei quais são essas dificuldades, ela perguntou dificuldades, né? Muitas. Se ela está passando por uma situação complicada. Eu não sei que situação é essa, mas você resolve essa situação com Jesus dentro de uma comunidade. Vem com a gente, convido você para estar com a gente todas as segundas-feiras, às 19 horas, ao vivo no Zoom. A gente está junto aqui no Cola na Videira há mais de 4 anos, fazendo como uma célula. Vem com a gente conversa mais ali. Eu tenho certeza que você não veio aqui por um acaso, você vai voltar a congregar, viu? Deus abençoe. Essas foram as perguntas que eu recebi no Instagram. Eu tava gravando aqui no estúdio, a gente saiu para almoçar, a gente gravou umas mensagens de fé para vocês e eu pedi o Henrique falou, grava um stories pedindo pra galera mandar umas perguntas pra você responder no estúdio mesmo, a gente faz um vídeo disso. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês aí. Deus abençoe.